Antes de qualquer preocupação, tocar o seu coração nesta manhã, pare por um momento e respire na presença de Deus. Esta oração não chegou até você por acaso. Talvez o seu dia ainda nem tenha começado direito. Talvez você já tenha acordado pensando em muitas coisas. Talvez exista uma luta silenciosa dentro do seu peito. Mas o Senhor preparou este momento para lembrar você que Ele está perto, que Ele cuida, que Ele guia e que nenhuma manhã precisa ser enfrentada sem a presença dEle. E antes de começarmos, eu peço com carinho, se esta oração falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente amém. Escreva nos comentários o nome de alguém que também precisa começar o dia sentindo a presença de Deus. Ao fazer isso, você ajuda esta oração a alcançar outras pessoas cansadas, aflitas, sozinhas ou precisando de uma palavra de fé logo cedo. Que o seu comentário seja também uma semente de bênção na vida de alguém. Agora, coloque o seu coração diante do Senhor. Não tenha pressa. Deixe por alguns instantes o peso dos pensamentos, as cobranças, os medos e as tarefas do dia. Vamos começar esta manhã entregando tudo nas mãos de Deus. Senhor meu Deus, nesta manhã nós nos aproximamos de Ti com humildade, fé e gratidão. Obrigada por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais um amanhecer. Obrigada porque, mesmo antes de abrirmos os olhos, o Senhor já estava cuidando de nós. Mesmo enquanto dormíamos, a Tua mão permaneceu sobre a nossa vida, guardando nossa casa, nossa família, nossa mente, nosso descanso e cada detalhe que nós nem conseguimos perceber. Pai amado, nós não queremos começar este dia apenas na força dos nossos planos. Nós não queremos levantar da cama carregando ansiedade, pressa, medo e preocupação como se estivéssemos sozinhos. Nós queremos começar este dia com a Tua presença. Entra, Senhor, nesta manhã. Entra neste quarto, nesta casa, neste coração. Acalma esta alma, renova as forças e prepara os nossos passos. Senhor, visita agora este coração que está ouvindo esta oração. Tu conheces cada pensamento que veio antes mesmo do café, cada lágrima que caiu em silêncio, cada preocupação que apareceu logo cedo, cada medo escondido atrás de um sorriso. Tu sabes o que esta pessoa tem enfrentado, o que ela tem pedido, o que ela tem esperado e o que ela nem consegue explicar em palavras. Por isso, nós pedimos, envolve esta vida com a Tua paz. Que a Tua presença seja mais forte do que qualquer notícia difícil, mais forte do que qualquer pressão, mais forte do que qualquer dúvida. Que antes de responder mensagens, antes de resolver problemas, antes de enfrentar pessoas, decisões e caminhos, o nosso coração se lembre de Ti. Que a nossa primeira força venha da oração. Que o nosso primeiro pensamento seja de fé. Que a nossa primeira entrega seja diante do Teu altar. Senhor, nós entregamos este dia em Tuas mãos. Entregamos a nossa rotina, o nosso trabalho, os nossos estudos, a nossa família, os nossos compromissos, os nossos sonhos e também aquilo que ainda está indefinido.
Entregamos o que podemos controlar e também aquilo que foge das nossas mãos. Entregamos as conversas que teremos, os lugares por onde passaremos, as escolhas que precisaremos fazer e as situações que ainda nem sabemos que vamos enfrentar. Guia-nos, Senhor, que os nossos passos não sejam guiados pela ansiedade, mas pela Tua direção. Que as nossas palavras não nasçam da irritação, mas da sabedoria. Que as nossas atitudes não sejam movidas pelo medo, mas pela fé. Que o nosso coração não se perca no barulho do mundo, mas permaneça firme na certeza de que Deus está conosco. Cansados e esquecidos, toca com carinho, cura com amor, fortalece com poder e levanta este coração para viver este dia debaixo da Tua graça. Senhor, agora nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que pesa no coração logo cedo. Há dias em que a manhã chega, mas a alma ainda parece cansada. Há dias em que o corpo levanta, mas o pensamento continua preso nas preocupações de ontem. Há dias em que sorrimos por fora, mas por dentro existe um pedido silencioso de socorro, direção e descanso. E é por isso que, nesta oração, nós escolhemos não esconder nada de Ti. Pai, recebe os nossos medos, recebe as nossas dúvidas, recebe as nossas lágrimas guardadas. Recebe aquelas preocupações que parecem pequenas para os outros, mas que dentro de nós se tornaram enormes. Recebe as noites mal dormidas, os pensamentos repetidos, as incertezas sobre o futuro, os pesos da família, as cobranças do trabalho, as lutas financeiras, as dores emocionais e tudo aquilo que o coração não conseguiu resolver sozinho. Vamos entregar agora, com fé. Respire fundo e fale com Deus no silêncio do seu coração. Diga: Senhor, eu entrego este dia em Tuas mãos. Eu entrego o que me preocupa, eu entrego o que me assusta, eu entrego o que me cansa, eu entrego o que eu não consigo controlar. Eu não quero carregar sozinho aquilo que o Senhor me convida a colocar diante de Ti. Deus conhece cada lágrima que caiu em silêncio. Ele viu quando você tentou ser forte mesmo sem ter forças. Ele viu quando você acordou e pensou que não daria conta. Ele viu quando você se calou para não preocupar ninguém.
Ele viu quando você pediu um sinal, uma resposta, um descanso. E nesta manhã, o Senhor não se aproxima para condenar você, mas para acolher, sustentar e renovar. Pai amado, tira de nós o peso de querer resolver tudo hoje, do nosso jeito, na nossa pressa. Ensina-nos a viver um passo de cada vez. Ensina-nos a confiar que a tua mão trabalha, mesmo quando os nossos olhos ainda não veem. Ensina-nos a descansar enquanto o Senhor cuida daquilo que está além da nossa capacidade. Que a nossa fé não dependa apenas do que acontece ao nosso redor, mas da certeza de que o Senhor permanece fiel. Senhor, nós entregamos as preocupações com a casa. Que haja paz dentro do lar, respeito nas palavras, amor nas atitudes e proteção em cada ambiente. Nós entregamos as preocupações com a família. Guarda os filhos, os pais, os irmãos, os avós, os cônjuges e todas as pessoas que carregamos no coração. Vai ao encontro de cada um. Toca onde nós não podemos tocar. Protege onde nós não podemos estar. Cuida de quem amamos com a tua presença. Nós entregamos as preocupações com o trabalho e com o sustento. Abre portas honestas. Dá sabedoria para tomar decisões. Dá paciência para enfrentar pressões. Dá equilíbrio para não adoecer por causa das responsabilidades. Dá criatividade, coragem e discernimento. Que este dia seja produtivo, mas também guardado pela paz. Que o esforço das nossas mãos seja abençoado e que nenhuma injustiça prevaleça contra quem caminha contigo. Senhor, entregamos também aquilo que está escondido, aquelas feridas antigas que ainda doem quando ninguém percebe, aqueles pensamentos que tentam enfraquecer a fé, aquela sensação de insuficiência, de solidão, de atraso, de não ser capaz. Em nome da tua graça, nós rejeitamos toda voz que tenta diminuir aquilo que o Senhor está fazendo em nós. A nossa vida tem valor, o nosso dia tem propósito. A nossa caminhada está nas tuas mãos. Pai, acalma a mente desta pessoa, que todo pensamento acelerado encontre descanso em ti. Que toda ansiedade seja colocada diante da tua presença. Que todo medo seja envolvido pelo teu amor. Que toda insegurança seja tocada pela tua verdade. Nós não queremos permitir que a preocupação roube a bênção deste dia. Nós queremos viver esta manhã com o coração firme, sabendo que o Senhor está conosco. E se alguma situação difícil surgir hoje, que nós não esqueçamos desta oração. Que no meio da correria, uma lembrança de fé acenda dentro de nós. Que possamos dizer: Deus está comigo, Deus está cuidando, Deus está cuidando, Deus está abrindo caminho, Deus está me sustentando, mesmo quando tudo parece pesado. Tua mão continua sustentando. Mesmo quando a resposta demora, a tua presença continua perto. Mesmo quando o caminho parece incerto, o Senhor continua sendo luz. Pai,
guiar os nossos passos. Senhor, Senhor, agora nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que pedimos. Senhor, nesta manhã nós recebemos força do alto. Não a força que vem do orgulho, nem a força que finge que nada dói, mas a força que nasce da Tua presença. A força que levanta quem está cansado, que consola quem está ferido, que firma os pés de quem quase desistiu e que devolve esperança ao coração que passou. Noites difíceis, Pai, fortalece-nos agora, porque este dia precisa ser vivido contigo. Nós declaramos que não começaremos esta manhã derrotados. Podemos estar cansados, mas não estamos abandonados. Podemos estar preocupados, mas não estamos sem direção. Podemos estar enfrentando lutas, mas não estamos sem proteção. O Senhor é o nosso refúgio, o nosso abrigo, a nossa paz e a nossa segurança. Quando a vida aperta, a Tua presença nos sustenta. Quando o medo tenta entrar, a Tua voz nos chama para confiar. Deus de amor, levanta esta pessoa por dentro. Levanta a fé que ficou enfraquecida. Levanta a alegria que foi apagada por tantas pressões. Levanta a coragem que se perdeu no meio das decepções. Levanta a esperança que parecia pequena demais. Levanta os sonhos que ainda têm propósito. Levanta a disposição para viver este dia com dignidade, sabedoria e paz. Senhor, toca nesta mente e renova os pensamentos. Que não haja espaço para a derrota antes mesmo do dia começar. Que não haja espaço para palavras internas de desânimo. Que não haja espaço para medo do futuro tomar conta do presente. Que a Tua verdade fale mais alto. Que a Tua paz organize o que está confuso. Que a Tua presença coloque ordem no coração. Nós pedimos proteção sobre esse dia. Guarda a nossa saída e a nossa chegada. Guarda os caminhos, as ruas, os transportes, os lugares, os encontros e tudo que fará parte desta jornada. Livra-nos de acidentes, de armadilhas, de más intenções, de confusões, de perigos visíveis e invisíveis. Que os nossos passos sejam cercados pela Tua graça. Que nenhuma seta de medo encontre morada em nós. Pai, protege também o nosso coração, porque muitas vezes o perigo não está apenas fora, mas dentro da alma cansada. Quando a irritação cresce, quando a impaciência domina, quando a tristeza tenta se instalar, quando as palavras saem sem amor. Guarda o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a responder com calma. Ajuda-nos a ouvir com paciência. Ajuda-nos a escolher o silêncio quando a resposta dura só aumentaria a dor. Ajuda-nos a agir como filhos e filhas que carregam a Tua presença. Senhor, que a Tua luz brilhe em nós nesta manhã. Que as pessoas percebam algo diferente. Não
esperança também leve calma, que as nossas palavras levem ânimo, que a nossa postura leve confiança, que o nosso jeito de agir mostre que começamos o dia com Deus. E quando alguém precisar de uma palavra, que possamos ser instrumento de amor, consolo e esperança. Nós pedimos sabedoria para cada decisão, às vezes uma escolha feita pela manhã muda todo o restante do dia. Por isso, guia-nos no que devemos aceitar, no que devemos recusar, no que devemos falar, no que devemos esperar e no que devemos entregar. Que a pressa não nos faça errar, que a ansiedade não nos faça escolher mal, que a emoção do momento não nos tire do caminho certo. Dá-nos discernimento, Senhor. Pai amado, fortalece quem está começando o dia com uma luta grande pela frente. Quem tem uma conversa difícil, quem tem uma consulta, uma entrevista, uma prova, uma reunião, uma decisão importante, uma notícia vai enfrentar, uma conta para pagar, uma porta para bater. Vai antes, Senhor. Prepara o ambiente, toca os corações, abre caminhos. Fecha toda porta que não vem de ti e abre aquilo que está alinhado ao teu cuidado. Mesmo quando não entendemos tudo, nós confiamos. Mesmo quando não temos todas as respostas, nós seguimos. Mesmo quando o coração treme, nós oramos. Mesmo quando a vida parece exigir mais do que temos, nós lembramos que a nossa fonte está em ti. O Senhor renova as forças de quem espera em ti. O Senhor sustenta quem se entrega. O Senhor levanta quem se humilha diante da tua presença. Por isso, nesta manhã, nós recebemos ânimo, recebemos coragem, recebemos paz, recebemos direção, recebemos proteção, recebemos. Senhor, agora nós clamamos com fé, não como quem fala palavras vazias, mas como quem sabe que existe um Deus vivo ouvindo cada oração. Nós levantamos o nosso coração diante de Ti e pedimos: toma este dia em Tuas mãos. Toma cada minuto, cada passo, cada decisão, cada encontro, cada pensamento e cada sentimento. Que nada em nós caminhe longe da Tua presença. Pai, se houver portas para serem abertas hoje, que sejam abertas pela Tua vontade. Se houver portas para serem fechadas, que sejam fechadas pela Tua proteção. Se houver caminhos que pareçam bons, mas não estejam alinhados ao Teu propósito, livra-nos. Se houver situações que pareçam difíceis, mas escondam crescimento, dá-nos força para atravessar. Nós confiamos que o Senhor sabe o que vemos e também sabe o que não vemos. Entra nesta casa, acalma esta alma e renova as forças. Que a Tua presença percorra cada ambiente, que
toda inquietação seja substituída pela paz, que toda palavra pesada seja quebrada pelo amor, que toda preocupação seja colocada no lugar certo, que cada pessoa que vive aqui seja alcançada pelo teu cuidado. Onde houver distância, aproxima. Onde houver mágoa, cura. Onde houver silêncio dolorido, traz reconciliação. Onde houver medo, derrama confiança. Senhor, nós clamamos por uma manhã limpa de toda confusão espiritual e emocional. Que nenhum pensamento de derrota encontre espaço. Que nenhuma palavra de desânimo crie raiz. Que nenhuma lembrança dolorosa tenha poder de dominar este dia. Nós não negamos as lutas, mas declaramos que elas não terão a última palavra. A última palavra pertence ao Senhor. Pai, neste momento, nós entregamos a nossa vontade. Muitas vezes queremos que tudo aconteça no nosso tempo, do nosso modo, com as respostas que imaginamos. Mas hoje nós dizemos: seja feita a tua vontade. Ensina-nos a confiar sem controlar tudo. Ensina-nos a esperar sem perder a paz. Ensina-nos a caminhar sem exigir sinais a cada passo. Ensina-nos a descansar sabendo que o Senhor trabalha com perfeição. Que esta manhã seja marcada por fé, fé para levantar, fé para recomeçar, fé para perdoar, fé para pedir perdão, fé para tentar novamente, fé para não desistir de fazer o bem, fé para continuar mesmo quando o resultado ainda não apareceu, fé para acreditar que Deus está escrevendo uma história maior do que aquilo que conseguimos entender agora. Senhor, toca no corpo de quem está cansado, renova as energias, dá saúde, disposição, equilíbrio e cuidado. Toca nas emoções de quem acordou sensível demais. Acalma, acolhe, fortalece e cura. Toca na mente de quem acordou preocupado. Organiza os pensamentos, silencia o excesso de medo e coloca paz onde há confusão. Toca no espírito de quem precisa voltar a sentir alegria na tua presença. Nós clamamos também por livramento. Livra-nos de palavras que ferem, de decisões precipitadas, de ambientes pesados, de pessoas mal intencionadas, de caminhos perigosos e de tudo aquilo que tenta roubar a paz. Livra-nos da inveja, da mentira, da injustiça, da ansiedade e do desânimo. Livra-nos de viver este dia como se estivéssemos sozinhos. Que a consciência da tua presença seja constante dentro de nós. Pai, coloca pessoas certas no nosso caminho, pessoas que tragam paz, sabedoria, ajuda e verdade. E também nos faz ser resposta para alguém. Que hoje possamos olhar com mais compaixão, falar com mais amor, agir com mais paciência e viver com mais gratidão. Que o nosso dia não seja apenas sobre vencer tarefas, mas sobre viver na presença do Senhor. Nós entregamos cada sonho nas tuas mãos, os sonhos grandes, os pequenos, os antigos e os novos.
aqueles que ainda estão guardados em segredo, e aqueles que já foram tentados muitas vezes. Cuida, Senhor, o que for teu fortalece, o que não for redireciona, o que precisar esperar sustenta, o que precisar nascer prepara, o que precisar terminar dá coragem. Nós confiamos em Ti. E agora, com o coração aberto, nós declaramos: Deus está nesse dia, Deus está nesta manhã, Deus está nesta casa, Deus está nesta caminhada. A presença do Senhor nos envolve, nos guia, nos protege e nos fortalece. Não caminharemos que pareçam bons. Senhor, depois de entregar, clamar e confiar, nós escolhemos descansar em Ti. Descansar não significa ignorar as responsabilidades, mas lembrar que o Senhor está no controle. Descansar não significa cruzar os braços, mas agir com fé, sabendo que a nossa vida não depende apenas das nossas forças. Descansar em Ti é permitir que a Tua paz governe o nosso coração, desde o começo do dia. Pai amado, derrama paz sobre esta manhã, uma paz que não dependa de tudo estar perfeito, uma paz que permaneça, mesmo quando houver tarefas, pressões e decisões. Uma paz que guarde a mente, acalme o peito e firme os passos. Que esta pessoa sinta agora, de forma simples e profunda, que não está sozinha. Que a Tua presença seja percebida no silêncio, no respirar, no caminhar, em cada pequeno detalhe. Nós declaramos esperança sobre este dia, onde havia medo, que nasça confiança, onde havia tristeza, que nasça consolo, onde havia peso, que nasça leveza, onde havia confusão, que nasça direção, onde havia sensação de atraso, que nasça a certeza de que Deus sabe conduzir o tempo. Nada está perdido quando está nas mãos do Senhor. Nenhum dia é comum quando começa com oração. Senhor, guia as nossas escolhas. Que hoje nós não sejamos guiados pela comparação. Que não olhemos para a vida dos outros como se a nossa não tivesse valor. Que não nos sintamos pequenos diante do caminho de ninguém. Cada pessoa tem uma história, um processo, uma estação e uma direção. Ajuda-nos a viver o nosso dia com gratidão, sem inveja, sem pressa e sem desespero. Pai, coloca ordem nas prioridades. Mostra o que realmente importa. Às vezes nos preocupamos tanto com o urgente que esquecemos o essencial. Que não falte tempo para falar contigo. Que não falte atenção para cuidar de quem amamos. Que não falte sabedoria para cuidar de nós mesmos. Que não falte sensibilidade para perceber os sinais da Tua graça ao longo do caminho. Nós declaramos direção sobre o trabalho, sobre os estudos, sobre os planos e sobre cada responsabilidade. Que aquilo que parecia travado comece a se alinhar. Que aquilo que estava confuso comece a clarear. Que aquilo que
certo, que nenhuma decisão seja tomada debaixo de medo, que cada passo seja firmado na paz. Senhor, abençoa as mãos que trabalham, os pés que caminham, a mente que pensa, o coração que sente e a boca que fala. Que tudo em nós seja consagrado a Ti nesta manhã. Que o nosso esforço seja acompanhado pela Tua graça. Que a nossa dedicação seja protegida da exaustão. Que a nossa fé seja maior do que o cansaço. Que a nossa esperança seja maior do que qualquer dificuldade. Se hoje houver espera, da paciência. Se houver resposta, da maturidade. Se houver mudança, da coragem. Se houver silêncio, da confiança. Se houver vitória, da gratidão. Se houver luta, da perseverança. Em todas as situações, Senhor, que o nosso coração permaneça ligado à Tua presença. Porque quando estamos contigo, até o caminho difícil se torna possível de atravessar. Pai, nós recebemos a vitória que vem de Ti. Não apenas a vitória de conseguir algo, mas a vitória de permanecer em paz. A vitória de não perder a fé. A vitória de não responder com amargura. A vitória de não desistir de fazer o bem. A vitória de levantar mais uma vez. A vitória de continuar crendo, mesmo quando tudo ainda está em construção. Essa também é uma grande vitória diante do Senhor. Que esta manhã seja um começo novo. Que o que aconteceu ontem não roube a bênção de hoje. Que os erros sejam entregues. Que as feridas sejam cuidadas. Que as culpas sejam colocadas diante da Tua misericórdia. Nós não queremos viver presos ao que já passou. Queremos seguir com o coração limpo, com a mente firme e com a alma fortalecida. Senhor, acompanha-nos em cada detalhe, no simples e no importante, no visível e no invisível, no que planejamos e no que será surpresa. Que a Tua mão esteja sobre tudo. Que a Tua paz seja nossa companhia. Que a Tua voz seja nossa direção. 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 Nós descansamos em Ti, Senhor. Depois de entregar, clamar e confiar, nós escolhemos descansar em Ti. Ó nosso Deus, nós chegamos ao final desta saudação, com o coração mais firme, mais leve e mais cheio de fé. Obrigada porque podemos começar o dia na Tua presença. Obrigada porque a oração muda o ambiente dentro de nós. Obrigada porque, quando falamos contigo, a alma encontra abrigo, a mente encontra descanso e o coração encontra direção. Esta manhã já não é a mesma, porque foi colocada em Tuas mãos. Nós declaramos que este dia será guardado pelo Senhor. Declaramos que a paz de Deus vai acompanhar esta pessoa em cada passo. Declaramos que a presença de Deus vai entrar em cada lugar por onde ela passar. Declaramos que nenhuma preocupação terá mais força do que a fé.
Declaramos que nenhuma palavra contrária será maior do que aquilo que Deus já determinou sobre esta vida. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe o seu trabalho, os seus estudos, os seus planos e os seus caminhos. Que o Senhor guarde a sua mente, proteja o seu coração e fortaleça o seu espírito. Que hoje você perceba pequenos sinais do cuidado de Deus. Uma resposta, uma paz inesperada, uma porta se abrindo, uma conversa se alinhando, uma força nova surgindo dentro de você. Receba esta bênção em nome do Senhor. Que a sua manhã seja iluminada, que o seu dia seja protegido, que o seu coração seja renovado e que os seus passos sejam guiados. Que toda ansiedade perca força diante da presença de Deus. Que todo medo seja vencido pela confiança. Que toda tristeza seja tocada pelo consolo do Pai. Que toda dúvida seja envolvida pela direção do Espírito de Deus. Senhor, se esta pessoa acordou sem ânimo, devolve esperança. Se acordou preocupada, entrega a paz. Se acordou ferida, derrama a cura interior. Se acordou cansada, renova as forças. Se acordou se sentindo sozinha, mostra que a tua presença está perto. Se acordou com muitas decisões, dá sabedoria. Se acordou esperando um milagre, fortalece a fé para continuar crendo. Nós cremos que Deus está trabalhando neste dia. Mesmo antes de vermos os resultados, nós cremos. Mesmo antes de recebermos respostas, nós cremos. Mesmo antes de tudo se organizar, nós cremos. Porque a nossa confiança não está apenas no que acontece, mas em quem Deus é. Ele é fiel, Ele cuida, Ele sustenta, Ele abre caminhos. E Ele nunca abandona aqueles que se aproximam dEle com sinceridade. E agora, eu peço a você, permaneça em oração até o fim, porque cada palavra declarada com fé prepara o coração para viver este dia com Deus. Comente amém. Se você recebe esta oração, escreva também o nome de alguém que precisa começar o dia com a presença do Senhor. Compartilhe esta oração com uma pessoa querida, porque talvez ela esteja precisando exatamente desta paz nesta manhã. Inscreva-se no canal para continuar recebendo orações que fortalecem a sua fé. Acalmam o coração e aproximam você de Deus todos os dias. Ao se inscrever, você também se une a uma corrente de oração, esperança e presença divina. Que este canal seja um lugar de consolo para a sua vida e para a vida de muitas pessoas que precisam ouvir que Deus ainda cuida de tudo. Senhor, sela esta oração, sela esta manhã, sela este coração. Que nenhuma distração roube a semente plantada aqui. Que nenhuma notícia difícil apague a paz recebida agora.
Que nenhuma luta faça esta pessoa esquecer que ela começou o dia contigo. A partir deste momento, que cada passo seja acompanhado pela tua mão, cada decisão seja iluminada pela tua sabedoria e cada desafio seja enfrentado com fé. Nós seguimos em paz, seguimos confiantes, seguimos protegidos, seguimos guardados, seguimos debaixo da graça do Senhor. E se em algum momento do dia o coração pesar novamente, que esta pessoa se lembre: Deus está comigo. Deus me vê. Deus me vê. Deus me guia. Deus me sustenta. Deus cuida de mim. Que o amor do Pai envolva você. Que a paz de Jesus acalme você. E que a presença do Espírito Santo fortaleça você nesta manhã e durante todo o dia. Em nome de Jesus, nós oramos, confiamos e agradecemos. Amém.